Esse homem ouviu gritos no buraco mais profundo da Terra e desapareceu. Olá, pessoal! Durante os anos mais tensos da Guerra Fria, enquanto os olhos do mundo estavam voltados para os foguetes cruzando o céu e os astronautas caminhando sobre a superfície lunar, um grupo de cientistas soviéticos conduzia, em silêncio, uma das empreitadas mais ousadas e inquietantes da história moderna: perfurar o planeta Terra. Diferente da corrida espacial promovida pelos Estados Unidos, os soviéticos optaram por seguir o caminho inverso. Ao invés de olharem para o cosmos, eles decidiram descer em direção ao núcleo do planeta, atravessando camadas de rochas que nunca haviam sido tocadas por mãos humanas. O resultado desse esforço colossal foi o nascimento do projeto Kola Super Deep, a escavação mais profunda já realizada pela humanidade. Um experimento que revelaria não apenas dados científicos, mas também episódios que desafiam a compreensão racional. Iniciado em 1970, o projeto foi instalado em uma região remota da península de Kola, no extremo norte da Rússia, não por acaso, mas por estar sobre uma das formações geológicas mais antigas da Terra, o Escudo Báltico, datado de mais de 3 bilhões de anos. A intenção não era encontrar petróleo, gás ou qualquer outro recurso comercial, mas sim penetrar os segredos da crosta terrestre. Naquela época, os modelos geológicos eram baseados essencialmente em medições sísmicas e teorias. Pouco se sabia, de fato, sobre as camadas profundas do planeta. A missão dos soviéticos era simples na teoria e monumental na prática: atingir 15 mil metros de profundidade, desbravando a crosta como jamais fora tentado. Para isso, uma tecnologia inédita foi desenvolvida. A principal inovação era o turbodrill, um tipo especial de broca que girava apenas na ponta, permitindo suportar melhor as pressões e temperaturas elevadas encontradas no subsolo. Essa ferramenta, aliada a uma equipe de geólogos, engenheiros e físicos, impulsionou os trabalhos nos primeiros anos. Em 1974, os engenheiros já haviam ultrapassado os 7 mil metros de profundidade, um feito inédito até então. À medida que o poço se aprofundava, no entanto, o comportamento das rochas começou a surpreender os cientistas. As previsões iniciais, baseadas em medições indiretas, falharam com frequência. A densidade, a porosidade e a resistência das rochas apresentavam padrões inesperados, mas foi a temperatura o fator que mais chamou a atenção. A cada novo quilômetro escavado, o calor aumentava de forma exponencial. Em 12 mil metros, os sensores marcavam 220 graus Celsius, o dobro do previsto. A estrutura metálica das brocas começava a amolecer. Os cabos se deformavam e os instrumentos simplesmente paravam de funcionar. O ambiente se tornava inóspito mesmo para as mais robustas tecnologias da época. A Terra, como que reagindo à invasão, tornava o progresso cada vez mais difícil. E apesar disso, os soviéticos insistiam. Cada obstáculo enfrentado era motivo de mais investimentos, mais cálculos, mais equipamentos enviados para o local. Em 1984, a equipe enfrentou seu maior revés. Após uma pausa técnica para uma conferência científica em Moscou, os pesquisadores retornaram ao local e descobriram que uma das seções principais da perfuração havia colapsado. Quase 5 quilômetros de tubulação haviam sido engolidos pela pressão interna do poço, tornando impossível a recuperação da broca. Foi uma perda devastadora, tanto em termos logísticos quanto financeiros. Ainda assim, o projeto não foi abandonado. Ao invés de interromper os trabalhos, os soviéticos decidiram contornar o problema, criando túneis auxiliares ao redor da área danificada. A Kola Super Deep transformou-se em um emaranhado de ramificações subterrâneas, um verdadeiro labirinto cravado no solo. Essas adaptações somaram mais de 2 mil metros à escavação original. Os túneis secundários não apenas mantiveram o projeto vivo, como também abriram novas possibilidades de exploração. Em um desses desvios, a equipe encontrou, a quase 10 mil metros de profundidade, partículas microscópicas de ouro, 1 grama por tonelada de rocha. A descoberta causou surpresa.
Embora não fosse uma quantidade suficiente para justificar exploração comercial, levantou questionamentos profundos sobre os processos geológicos que poderiam ter concentrado ouro em rochas tão antigas e tão profundas. A hipótese de que ele teria sido formado ali mesmo, sob condições extremas, foi considerada, mas nunca totalmente confirmada. Mais impressionante que isso foi o que encontraram a 6.700 metros. Fósseis. Sim, formas de vida fossilizadas, embutidas em rochas com mais de 2 bilhões e 800 milhões de anos. Tratava-se de micro-organismos primitivos, cujas estruturas estavam preservadas em cristais minerais. O espanto não foi apenas pela antiguidade das formas de vida, mas pelas condições em que foram descobertas. Não se tratavam de sedimentos marinhos ou fósseis típicos de superfícies antigas. Eles estavam encravados em rochas cristalinas, o que significava que poderiam ter se desenvolvido ali mesmo, nas profundezas. A implicação era assustadora. Talvez a vida tenha começado no subsolo e não nos oceanos, como se pensava até então. A cada metro escavado, o projeto revelava mais perguntas do que respostas. A expectativa de encontrar camadas de basalto, por exemplo, foi completamente frustrada. Em 12.262 metros, ao invés de basalto, os cientistas encontraram granito fraturado e altamente poroso. Era um indicativo claro de que os modelos sísmicos usados por décadas estavam errados. Esse erro, documentado por geólogos do mundo todo, forçou a reavaliação de teorias que pareciam sólidas até aquele momento. As fronteiras do conhecimento geológico haviam sido atravessadas, mas não da forma como se esperava. Apesar das descobertas extraordinárias, o projeto nunca foi inteiramente compreendido fora dos círculos científicos. A população local, os trabalhadores do campo e até mesmo membros da equipe técnica começaram a relatar episódios estranhos. Ruídos inexplicáveis vinham das profundezas, vibrações anormais, como se algo se mexesse muito abaixo do solo. Inicialmente, esses relatos foram ignorados ou atribuídos a fenômenos naturais. Mas com o tempo, mesmo os engenheiros mais céticos começaram a admitir que certos sons e padrões não podiam ser justificados pelos instrumentos disponíveis. O isolamento do local contribuía para o clima de mistério. Situada em uma área remota, a instalação era cercada por neve, florestas e um silêncio quase absoluto. Quando o vento cessava, era possível ouvir, mesmo na superfície, uma espécie de ressonância abafada vindo do poço. Os técnicos chegaram a instalar sensores adicionais para tentar captar vibrações ou sons, mas os resultados não eram consistentes. Pequenos estalos, batidas secas e, ocasionalmente, um som grave e distante, como o de uma máquina girando em baixa rotação, apareciam em horários aleatórios, sem padrão identificável. Com o tempo, rumores começaram a se espalhar. Técnicos abandonaram o projeto alegando sentir-se observados dentro da estrutura metálica que levava ao poço. Outros relataram sonhos repetitivos com labirintos escuros, sempre acompanhados de um som constante, como uma sirene antiga. A direção do projeto tentava manter a disciplina e a racionalidade, mas os relatos se acumulavam. Alguns deles, mais discretos, foram registrados em relatórios internos. Outros, mais estranhos, circulavam apenas em conversas entre operários e engenheiros. Foi então que, no final da década de 80, algo escapou para fora das cercas do projeto. Um jornal finlandês publicou uma reportagem bombástica. Segundo a matéria, sensores da Kola Superdeep teriam captado sons vindos diretamente do fundo do poço. E não se tratavam de ruídos geológicos, vibrações naturais ou interferências mecânicas. Eram gritos, lamentos, um vozerio humano vindo das profundezas da terra. A matéria vinha acompanhada de um suposto áudio, abafado, distorcido, mas inegavelmente perturbador. Para muitos, parecia o som de almas em tormento. A repercussão foi imediata. A repercussão da reportagem finlandesa atravessou fronteiras. Em poucas semanas, jornais de outros países começaram a republicar a matéria,
e programas de rádio transmitiram o tal áudio misterioso, ampliando a sensação de inquietação que já cercava o projeto. Embora muitos cientistas desmentissem a veracidade da história, afirmando que os sons captados eram apenas ruídos de atrito entre rochas e falhas sísmicas, o boato se espalhou como um rastilho de pólvora. A internet ainda era incipiente, mas a gravação logo se transformou em uma das primeiras lendas virais modernas, sendo repassada em fitas cassete, transcrita em revistas sensacionalistas e discutida em conferências religiosas. A história do Poço do Inferno havia nascido. O áudio, segundo investigações posteriores, era uma montagem feita a partir de efeitos sonoros extraídos de um filme de terror dos anos 70. A matéria, publicada exatamente em 1º de abril, tinha como objetivo ser uma piada de Dia da Mentira. Mas a atmosfera já estava tão carregada e o projeto era envolto em tantos mistérios e histórias mal contadas que muitos se recusaram a aceitar que aquilo fosse apenas uma brincadeira. O fato é que algo havia sido registrado nos sensores. Essa parte, ainda que não comprovada nos moldes narrados pelo jornal, foi de certa forma confirmada por alguns membros da equipe. Entre eles, o próprio diretor do projeto. David Guberman, geólogo-chefe e responsável pelo andamento da Kola Superdeep na época, negou que houvesse gritos humanos nos registros. Mas em uma rara entrevista, anos depois, ele admitiu que um fenômeno acústico estranho havia sido detectado durante um dos turnos noturnos. O som, segundo ele, não se parecia com nenhum ruído previamente registrado em escavações. Descreveu-o como um zumbido profundo, quase metálico, seguido por um estalo seco, semelhante a um rompimento de estrutura interna. Tentaram replicar as condições que causaram o ruído, mas nunca conseguiram reproduzir o som. E o registro original, curiosamente, desapareceu dos arquivos do projeto pouco tempo depois. Esse testemunho, embora moderado, apenas reforçou a crença de que havia algo inexplicável no fundo da Kola Superdeep. O clima entre os trabalhadores se deteriorou rapidamente. Muitos pediram para ser transferidos, outros simplesmente abandonaram o projeto. A sensação de que estavam mexendo onde não deviam se espalhou entre os técnicos, especialmente entre os mais antigos. Os engenheiros tentavam manter a produtividade, mas enfrentavam dificuldades crescentes. Os equipamentos falhavam com frequência, e até mesmo as estruturas metálicas da base começaram a apresentar desgaste acelerado, enferrujando em ritmo incomum, como se uma corrosão silenciosa estivesse se espalhando a partir do poço. Nos anos seguintes, a União Soviética mergulhou em uma crise profunda. A economia ruía, o sistema político dava sinais de colapso, e os projetos científicos de longo prazo perderam o apoio estatal. A Kola Superdeep, antes um símbolo de orgulho nacional e de avanço tecnológico, passou a ser vista como um gasto sem retorno. Em 1992, com a dissolução oficial da União Soviética, o projeto foi definitivamente encerrado. As instalações foram desativadas, os laboratórios lacrados e a torre de perfuração principal desmontada. O poço, com seus 12.262 metros de profundidade, foi selado com uma pesada tampa metálica. E assim, o maior buraco escavado pelo homem foi abandonado. Com o tempo, a base foi esquecida. Os prédios começaram a ruir, corroídos pelo vento gélido e pelas intempéries do extremo norte russo. Apenas poucos curiosos e documentaristas independentes se aventuraram até o local para registrar o que restou. Fotos mostram corredores enferrujados, placas de alerta ainda em cirílico e a enorme tampa redonda que cobre a entrada do poço, cercada por mato rasteiro e silêncio absoluto. Nenhuma placa turística, nenhuma sinalização oficial. É como se o projeto nunca tivesse existido. Mas para aqueles que trabalharam ali, e para os poucos que estudaram a fundo os relatórios e registros do projeto, a sensação é outra, a de que algo foi deliberadamente esquecido. Ao longo das décadas seguintes, outros países tentaram alcançar ou superar a profundidade da Kola Superdeep. Os Estados Unidos, por exemplo,
perfuraram até quase 10.000 metros no Golfo do México em busca de petróleo, mas encontraram apenas um lago de enxofre derretido que destruiu todos os equipamentos. A Suécia, por sua vez, desenvolveu um projeto para testar a hipótese de que o petróleo poderia ter origem abiótica, mas a escavação terminou de forma frustrante, com a descoberta de uma substância gelatinosa que mais tarde foi explicada como um subproduto da contaminação do próprio experimento. Nenhuma dessas iniciativas chegou perto da profundidade alcançada pelos soviéticos. Hoje, o buraco da Kola permanece como um marco sombrio na história da exploração científica. Mais do que profundidade, ele revelou as limitações humanas diante do desconhecido. Cada camada escavada derrubou uma teoria. Cada metro a mais trouxe novas perguntas, nunca respondidas. O calor, os fósseis em rochas cristalinas, o ouro em profundidades inesperadas, o som inexplicável, tudo compõe um mosaico de mistérios que desafia os limites da geologia tradicional. E para alguns, a sensação persistente é de que, talvez, a ciência tenha chegado perto demais de algo que deveria permanecer enterrado. A lenda dos gritos jamais desapareceu. Anos depois, gravações supostamente originais voltaram a circular na internet, agora digitalizadas, ganhando novas interpretações e alimentando teorias conspiratórias. Especialistas em áudio alegaram que havia frequências incomuns no espectro das gravações. Outros afirmaram que o som lembrava frequências de gritos humanos filtrados por camadas minerais. Nenhuma dessas análises foi oficialmente aceita pela comunidade científica, mas o interesse do público só aumentava. Vídeos, documentários, podcasts e fóruns alimentaram a ideia de que o poço soviético teria tocado não apenas camadas geológicas, mas algo mais profundo, talvez psicológico, talvez espiritual. Mas a verdade continua lá, selada sob toneladas de terra e metal. Ninguém jamais desceu por aquele poço. Nenhuma sonda foi enviada até o fundo. Tudo o que sabemos vem de sensores, análises de rochas, fragmentos de relatórios técnicos e memórias de homens e mulheres que estiveram lá. O buraco de Kola permanece fechado, mas sua história continua ecoando, como um sussurro vindo das profundezas. E talvez, apenas talvez, o que encontraram lá embaixo não era algo que devêssemos entender, mas sim algo que a Terra, em sua sabedoria silenciosa, tentou nos alertar para não despertar. Se essas histórias despertam a sua curiosidade, e você muitas vezes fica se perguntando o que está por trás de tantos mistérios, saiba que existem livros que trazem detalhes e até respostas para dúvidas que os vídeos não conseguem mostrar. Eu separei os livros mais procurados sobre abduções, mistérios e fenômenos inexplicáveis, reunidos em uma lista especial para você. O link está logo abaixo, na descrição do vídeo. Se você se interessar por algum desses livros, pode adquirir diretamente por lá. E além de se aprofundar ainda mais nesses assuntos, você também estará ajudando o canal a continuar trazendo novos conteúdos. Muito obrigado por assistir até aqui.